Olá, tudo bem? Na verdade, nós já estávamos esperando, como parte do resultado da enquete, esse pedido, né? Que foi o pedido de uma aula sobre as determinações da guerra comercial e tecnológica entre Estados Unidos e China. Não causou nenhuma surpresa a nós. Esse é um ponto que já estava em mente quando estávamos pensando na segunda turma desse AD. Agora a grande questão que fica é porque eu e o Paulo ficamos imaginando o seguinte: eu acho que nós achamos que vocês devem já ter visto e lido muitas coisas sobre guerra comercial e tecnológica China e Estados Unidos, não é? Então, como nós tentamos ter um cuidado de trazer conteúdo novo para vocês, fiquei me debatendo com o Paulo sobre como abordar esse tema, além de outros temas, evidente, porque nós trocamos ideias o tempo inteiro. E chegamos a uma conclusão de tratar esse tema sobre um ângulo um pouco mais amplo do que o convencional que o próprio nome do problema traz, né? Guerra comercial e tecnológica China e Estados Unidos. Por que eu digo isso? Primeiro porque essa questão já se transformou num bullying tecnológico, é muito diferente de uma concorrência, de uma guerra em que você tem dois campos de disputa se utilizando de ferramentas, por exemplo, de política industrial, ou seja, pode bloquear a importação ou exportação de certos componentes como forma de refrear o ímpeto do interlocutor, no sentido do interlocutor não alcançar a fronteira tecnológica. Mas não, hoje já chegou-se ao ponto em que existem ameaças abertas por parte dos Estados Unidos a países que adotarem a plataforma 5G como uma base de comunicações, vamos dizer assim, né? Já virou um bullying tecnológico, é um nome interessantíssimo que eu vi na mídia, não sei direito quem alcunhou, mas acho que é muito interessante, porque é isso que está se transformando essa disputa, que já passou do espectro eleitoral americano, já é algo que une democratas e republicanos, sob um ponto de vista particular, algo que não tem volta, até por conta das determinações que eu quero trazer vocês aqui sobre isso, não é? E a primeira delas é algo que o Paulo já tratou nas aulas dele, e sempre trata, ou seja, algo da vida dele, que é essa ascensão tecnológica da China às grandes cadeias globais de valor. Ou seja, a China ela adentra a globalização, como nós já colocamos aqui, de forma autônoma, com uma estratégia muito clara e definida, que é a de se aproveitar de uma conjuntura internacional muito favorável para que seu território abrigasse milhares de unidades produtivas americanas, norte-americanas, europeias, japonesas, e partindo desse ambiente muito favorável, fazer a grande barganha da época, ou seja, a barganha que qualquer país como estratégia nacional de desenvolvimento faria, que é o seguinte: nós temos um baita mercado consumidor, nós temos uma massa de mão de obra barata e qualificada muito grande, né? E em troca nós queremos a tecnologia de vocês, tá? Como existia uma aposta no mundo ocidental, eu digo isso porque eu comecei a estudar a China no começo da década de 90, e a narrativa predominante era de que a China era um modelo sustentável por uma série de motivos, é, que se fortaleceram com a crise financeira asiática de 97, ou seja, esse modelo de Estado onipresente, determinando todo o processo de acumulação. Isso é insustentável. A prova disso foi o fracasso dessas experiências desenvolvimentistas da América Latina, agora a crise asiática, isso em 96, 97, 98. Então, como a China, por exemplo, é um país que não converge para um modelo onde instituições de livre mercado mais democracia ocidental seriam dois componentes fundamentais ao progresso, ao desenvolvimento econômico. Eu digo isso porque existe uma literatura muito, muito forte que explodiu na década de 90, o novo institucionalismo de Douglass North, Acemoglu e outros, inclusive o Paulo Galo, acho que fez um mestrado ou doutorado sobre isso, né? E é uma crença generalizada na década de 90 que os países, para chegar lá, tinham que adotar, que chegaram e para chegar lá tinham que adotar
uma receita de instituições de livre mercado, mais democracia ocidental. E a China não continha, não contém até hoje nenhum desses dois elementos. Então a China foi sendo tratada como um caso porque por questão de tempo aquilo ia acabar, porque estava escrito nas estrelas, né, que aquilo ia acabar. E o pior é que as pessoas acreditavam nisso. Existia um banquete, assim, um banco de apostas de quando que a China, aquela experiência ia para o sal, ia para o buraco, né? Então acredito que essa forma de enxergar a China, um certo menosprezo, aquela coisa toda, ela foi fundamental para a estratégia chinesa. Porque os países foram se utilizando daquele depositório de mão de obra barata, custos baixos, qualificação de trabalho, câmbio favorável para as exportações, para transferir tecnologia. Esses caras nunca vão nos alcançar mesmo, né? Isso vai acabar em breve, daí achamos outros lugares, e não foi isso que aconteceu, não é? Então a China, ela chega, por exemplo, no ano de 2001, quando começa o falso engano, 10º plano quinquenal, já com uma coisa muito clara em mente, né? Olha, o nosso modelo de desenvolvimento com complementaridade tecnológica com os Estados Unidos e Japão já era, chegou no limite. As nossas escolhas agora vão entre, ou nos tornamos uma maquiladora à la México, ou começamos a transformar, a fabricar marcas próprias e indigenizar novas e novíssimas tecnologias e fabricar tecnologias nossas. Então as políticas industriais chinesas a partir dos anos 2000 até hoje, todas elas são voltadas para uma busca incessante pela autonomia tecnológica, não é? Ou seja, pelo catch-up tecnológico, de fato, alcançar Estados Unidos nas principais cadeias produtivas de alta e altíssima tecnologia, não é? E o que nós vemos hoje, que é uma empresa que é a Huawei, com a plataforma 5G, que o Paulo já deu até já deu até uma aula sobre isso, sobre a Huawei como um caso de sucesso. Quando chegamos a Huawei entregando para o mundo uma tecnologia que ninguém tem, porque a questão também é, os americanos estão boicotando uma possibilidade, inclusive porque eles também não têm a deles para entregar ao mundo. Ou seja, a China colocou eles em uma situação muito constrangedora, muito constrangedora, tá? Então tem essa determinação das políticas industriais chinesas, o desprezo ocidental pelo modelo chinês, aquilo vai acabar um dia, e não foi isso que aconteceu. Depois as políticas industriais chinesas muito proativas em matéria de ciência e tecnologia de ponta, e agora a entrega ao mundo pelos chineses de uma nova tecnologia de rede de comunicações que ninguém tem, não é? Então isso coloca os Estados Unidos no sobressalto. Por quê? Aí vem uma questão mais histórica. Existem duas instâncias que determinam o poder de um país em nível global. Aliás, existem várias, né? Mas duas aqui eu colocaria como fora de exército, bomba nuclear, que isso já está, sob um ponto de vista particular, já é um participio para um país ser respeitado no mundo, mas ao menos dois domínios esse país tem que ter, um país. Capacidade de financiar o seu processo de desenvolvimento. Nós tratamos isso quando os chineses eles formam os seus bancos de desenvolvimento, o seu Big Four, seus bancos regionais e provinciais e municipais de desenvolvimento. Então ela alcança a soberania para o financiamento de longo prazo, ela cria a chamada soberania monetária, um colchão de reservas cambiais que permitem ao país uma maior liberdade para políticas monetárias expansivas, né? Então ela alcançou autonomia de financiamento, ou seja, uma conquista impressionante. É aí que é onde o Brasil travou na década de 80, mas também, como eu sempre digo, é uma outra discussão. O outro domínio que coloca um país que transforma o país em país independente de fato, um país que, eu sou um país independente, eu sou uma potência, é o domínio tecnológico, a autonomia tecnológica, tá? E certamente o único país do mundo que é completamente autônomo tecnologicamente é os Estados Unidos.
E é também essa uma das determinações do poder americano no mundo, ou seja, eles dominam as grandes cadeias produtivas mundiais. Tá? Então, e o dia que alguém tiver uma moeda capaz de ser trocar o dólar e tiver e tiver domínio tecnológico em amplas áreas que coloque os Estados Unidos em condições de deixar de ser o grande hegemon, já era, tá? E a China, por exemplo, ela está muito atrás dos Estados Unidos, então eu não acredito que a China está alcançando os americanos, que essa coisa, não. A China ainda tem muitas cadeias produtivas que ela está atrás dos Estados Unidos. Por exemplo, uma tecnologia muito sensível, por exemplo, é semicondutores, a China está ainda muito atrás dos Estados Unidos. Apesar de falarem muito o contrário, a China ela não tem autonomia, por exemplo, sobre a rede de fornecedores capaz de transformar ela completamente autônoma na área de semicondutores. Inclusive agora essa guerra comercial tecnológica, os americanos enquadraram a grande empresa taiwanesa que era fornecedora da Huawei, e essa empresa não vai mais fornecer insumos para o Huawei, o que vai atrapalhar muito os planos chineses na questão da autonomia tecnológica na área de semicondutores, tá? Mas o ponto é que a China, com o 5G, ela passaria a ter o domínio tecnológico no que cerne a questão das comunicações. Ou seja, a China igualou os Estados Unidos, ultrapassou os Estados Unidos em tecnologia, nas tecnologias no que concerne a formação de rede de comunicações barra informações. Isso é um nó górdio que os americanos nunca, vamos dizer assim, se permitiriam que a China alcançasse, porque isso significa que os americanos eles usam as plataformas do Google, do Facebook, do WhatsApp para controlar as redes de informações e perfis de pessoas do mundo inteiro. Então, na verdade, o Facebook, o Google, Gmail, WhatsApp, nada mais são do que um imenso banco de dados de pessoas físicas e jurídicas controlado pelos Estados Unidos a partir do Vale do Silício. Tá? Tanto é que a China não se permite a livre circulação desses instrumentos em seu território, a China e talvez a Rússia. Não é? Ela cria os seus próprios mecanismos, e a China com 5G passaria a ter condições semelhantes que os americanos nesse campo. Né? Então isso é algo que é muito surpreendente, é algo que os americanos nunca tolerariam, ou seja, eles não toleram quase nada, mas isso muito menos. Tá? Então existe a dimensão da autonomia em financiamento, a autonomia tecnológica e domínio das tecnologias de comunicação e informação que são vitais a quem exerce a hegemonia no mundo. Tá? Eu repito aqui que o mundo não é essa maravilha de livre mercado, de países que concorrem harmonicamente em busca de mercados, pequenas e médias empresas formando uma rede de competição pela preferência individual dos consumidores. Infelizmente a vida é muito dura e as coisas não funcionam desse jeito. Tá? O que funciona são os americanos protegendo o seu bloco de capitais contra a capacidade do bloco de capitais liderados pela China em alcançar a autonomia tecnológica plena em relação aos Estados Unidos. Né? Isso é inadmissível. Então, essa é uma outra determinação que envolve essa guerra tecnológica e comercial entre China e Estados Unidos. Uma outra determinação que guarda muito fundamento, né, é a determinação geopolítica disso. Tá? E nisso, quando o 5G é apenas a ponta do iceberg dessa contenda entre China e Estados Unidos. Tá? O que está por trás disso também é uma disputa, vamos dizer assim, que envolve as tentativas americanas de cortar as linhas de suprimento que a China conseguiu construir no mundo a partir das suas relações comerciais. Então, suas linhas de suprimento de petróleo, de bens, de alimentos, ou seja, existe uma alimentação por parte dos Estados Unidos de rivalidades com a China em áreas sensíveis do globo terrestre. Por exemplo, coloco aqui o Mar do Sul da China. Tá? E essas tensões elas foram aumentando na medida em que as tensões entre China e Estados Unidos por conta do 5G foram aumentando.
mais determinações dessa luta entre os dois países foram aparecendo. Uma delas é essa questão do Mar do Sul da China, que é um ponto ultra sensível aos chineses, porque envolve soberania sobre o seu mar territorial. Tá? Então os Estados Unidos estão levando a China ao estresse ao extremo nesse campo geopolítico. Um outro exemplo sobre isso é a Venezuela, por exemplo, que a questão ali não é somente recursos naturais, o domínio dos Estados Unidos por uma fonte de recursos naturais, no caso do petróleo, e o acesso da China por aquilo, mas a própria presença chinesa na América Latina, tendo a Venezuela como ponta de lança, é intolerável aos Estados Unidos. Então esse recrudescimento dessa guerra comercial e tecnológica transbordou uma imensa guerra geopolítica que aponta a Mar do Sul da China, aponta a questão da Venezuela e aponta o Brasil também a mesma coisa, né? O Brasil, ele permite os chineses a participar do leilão do 5G aqui no Brasil e os americanos reagem: olha, vocês vão sofrer sérias consequências caso permita com que a China participe desse leilão. Tá? Então existe uma determinação aí também geopolítica que é muito impressionante. Né? Então a China está passando por um processo hoje, consequência dessa guerra comercial e tecnológica, de cerco por parte dos Estados Unidos, né? Bullying tecnológico, bullying ideológico, né? Ou seja, a pandemia passou a ser utilizada como pretexto para a verbalização de um discurso racista, né? Contra os chineses nos Estados Unidos. Em vários lugares do mundo essa noção do vírus chinês está pegando. Né? Então tudo isso acaba conjugando uma série de fatores que faz com que o caminho chinês para o rejuvenescimento nacional deles se torne um pouco mais difícil a partir de agora. Tá? Então, saindo do 5G, ou seja, que é o ponto aqui, a guerra comercial começa aqui, vamos dizer assim, né? E chegando nessa questão da estratégia nacional chinesa. Para os chineses, eu sempre gosto de lembrar, para eles alcançarem os seus objetivos estratégicos, são necessário um mundo de paz até 2049. Então os chineses contavam com essa conta estratégica. Né? Ou seja, um mundo de paz até 2049 é fundamental para os nossos objetivos estratégicos. Só que essa paz acabou 29 anos antes do previsto. Tá? Então os chineses estão tendo que se readequar em meio a uma pandemia internacional, uma pandemia do coronavírus. Estão tendo que se reorganizar enquanto país internamente, a partir de um plano quinquenal já voltado à defesa do país diante de um mundo hostil. Isso significa que o peso do próximo plano quinquenal está todo voltado para o setor de tecnologia, ou seja, além do Made in China 2025, que o Paulo já falou sobre isso, uma série de programas voltados à busca da soberania tecnológica chinesa estão sendo lançados, com investimentos na ordem de $1 trilhão, 1,5 trilhão de dólares, cada hora aparece um número diferente, uma cifra diferente, que demonstra a dimensão do que os chineses querem alcançar. Tá? E também a formação de um alargamento da sua base de consumo interno, ou seja, de uma classe média de 400 milhões de pessoas para uma classe média de 700 milhões de pessoas. Então a China está tendo que readequar completamente a sua estratégia de desenvolvimento para um mundo que está se tornando muito mais perigoso. Para ela, principalmente. Os americanos, eles se utilizam, uma das determinações dessa guerra comercial e tecnológica é a transformação do dólar em um instrumento de destruição em massa, ou seja, os americanos eles criam, depois de 2009, um mecanismo, uma legislação segundo a qual qualquer pessoa ou país que estiver operando em dólar está sujeito, dependendo do que fizer com o dólar, às leis americanas. E a partir dessa jurisprudência criada em torno do dólar que eles conseguiram prender a filha do CEO do presidente da Huawei no Canadá. Tá? Então,
Então, esse é uma outra determinação, o papel do dólar no mundo, que envolve essa contenda toda. Tá? E o papel do dólar no mundo que leva, vamos dizer assim, ao esgotamento da capacidade de países como o Irã, como Venezuela, como Coreia do Norte, de fazer comércio com dólar, levando ao sufocamento completo financeiro, enfim, tudo isso que não é muito colocado na mídia tradicional, né? Então a China também se aproveita existem vantagens estratégicas que a China acaba se aproveitando diante dessa, dessa ofensiva americana. Uma delas que eu acho é ou seja, você vê como que as coisas ganham dimensão, né? A gente parte da guerra comercial e tecnológica e vai chegando à dimensão já política disso tudo. Esses secos americanos fazem à China, né? Esse seco histórico, né? Que envolve também um seco contra o Irã no Oriente Médio, levou, sob o ponto de vista particular, que os americanos adotassem políticas muito equivocadas para com algumas regiões do mundo. Uma delas é o Oriente Médio. Não é? Ou seja, primeiro o Obama consegue fazer um acordo nuclear com o Irã, logo em seguida o Obama, pressionado pela Hillary Clinton e outras figuras, intervém de forma indireta na Líbia, intervém de forma indireta na Síria, não é? E vai se criando um clima em que para alguns países não existe alternativa de parceria estratégica que não seja a China. O caso mais espetacular é do Irã, que após o acordo nuclear que Obama assina, Trump revoga esse acordo nuclear e impõe severas sanções à República Islâmica do Irã. Severas sanções, não é? Que estrangularam a economia do Irã, assim como está estrangulando a economia da Venezuela. O que acontece? A China se aproveita de uma oportunidade estratégica aberta pelos Estados Unidos, tá? Para trazer o Irã para o seu campo de ação, para o seu campo de ação diplomática. O Irã, por sua vez, por ser um Estado também milenar, com uma capacidade muito grande dos seus dirigentes tomar decisões autorreferenciadas, conseguem chegar na China um parceiro estratégico para os seus objetivos estratégicos. E qual que é o grande objetivo estratégico do Irã? É a sua sobrevivência contra a civilização milenar tal qual a China. E essa sobrevivência passa pelo processo que nós estamos tocando o tempo inteiro aqui de industrialização. Então a China e o Irã conseguem assinar um acordo comercial, que não é somente um acordo comercial, ou seja, a China vai colocar 2, 3 centenas de bilhões de dólares no Irã nos próximos 25 anos, vai modernizar o país, vai industrializar o país, vai armar o país em troca de petróleo. Isso é um acordo comercial, estratégico, simplesmente paradigmático aos padrões do mundo hoje. Porque o Irã, numa situação de fragilidade muito grande em relação à China mesmo, né? Consegue tirar da China, vamos dizer assim, um grande acordo que consegue restabelecer as condições materiais do país que foram danificadas em meio a essas sanções praticadas pelos Estados Unidos. A mesma coisa envolve o papel que as empresas estatais chinesas cumprem no mundo, porque os americanos eles têm um poder imenso de praticar esse bullying comercial e tecnológico contra a China, tá? Mas eles não têm capacidade de responder às demandas de muitos países, como a África, como a América Latina, ou seja, demanda por financiamento, por obras de infraestrutura, por melhorias de infraestruturas de saúde, enfim, por grandes programas baseados em grandes projetos de investimento. Os americanos não têm mais essa capacidade de atender essas demandas, tá? A China atende essas demandas. Tá? Então a arma que a China continua a usar é a arma da diplomacia das infraestruturas. E diplomacia é essa baseada da capacidade imensa das suas empresas estatais em executar grandiosos projetos, aliado a um poder financeiro também imenso e de uma política que diz o seguinte: olha, eu não quero que mude o governo de vocês fazem o que vocês bem entendem aí, apenas quero uma relação que eu vou ganhar aqui eu quero petróleo, eu quero recursos naturais e vocês vão ficar com as infraestruturas e vocês vão comprar nossos serviços. Ou seja, que muitas vezes são feitos mediados por empréstimos não condicionalizados, né? Condicionados,
como era na época do Banco Mundial, FMI, etc, etc. Então a China também tem os seus trunfos nessa guerra comercial tecnológica. Os americanos têm uma superioridade que não é desprezível, é imensa, mas a China também tem o seu campo de ação, que envolve inclusive a Rússia, né? Ou seja, a Rússia é uma aliada estratégica da China de combinar o jogo em todos os quadrantes do globo com a China do que vai fazer ou deixar de fazer. Aliás, a aliança estratégica Rússia, China e Irã vai se convertendo ao longo do tempo em uma aliança estratégica contra-hegemônica de grande monta. Né? Grande monta. Não é? Então, como vocês puderam perceber, eu busquei fazer uma abordagem aqui que não se fixasse somente na questão tecnológica, do 5G, a prisão da filha do presidente da Huawei, mas que trouxesse uma dimensão mais de conjunto dessa questão, que não é uma questão pequena, envolve a questão de poder, tá? É poder mundial que está em jogo, é um jogo de cachorro grande, vamos dizer assim, é jogo de quem tem empresa, sistema financeiro, capacidade de investimento, que é algo que o Brasil, ao que tudo indica, deixou de ter condições, ele não escolheu mais isso, não quer mais isso para si. Aliás, eu tenho colocado que o Brasil está perdendo uma chance histórica única, ou seja, algo que só surge de 50 em 50 anos, que é a possibilidade de nós jogarmos a China contra os Estados Unidos contra a China, para tirarmos proveito dessa contradição entre hegemonias no mundo. Nós poderíamos tirar muito mais da China do que conseguimos tirar. O exemplo do Irã é paradigmático. Mesma coisa em relação aos Estados Unidos. Tá? Nós poderíamos inaugurar um processo a partir de agora, em meio a essa luta entre duas grandes potências, para montarmos a nossa estratégia, como os chineses fizeram há 40 anos atrás. Ou seja, nós poderíamos começar a fazer o que os chineses fazem desde 1978, que é jogar os países uns contra os outros, as empresas umas contra as outras, para tirar vantagem dessas contradições e assim subindo os degraus de gradação tecnológica até chegar onde chegou. Nós estamos perdendo essa oportunidade. Tá? Então fica aí uma outra dimensão dessa guerra comercial e tecnológica, que é a dimensão do interesse estratégico brasileiro, que não está sendo tocado. Não se percebe na mídia tradicional, no governo muito menos, uma disposição para tirar proveito dessa contradição entre China e Estados Unidos. Por exemplo, aqui eu dou ao menos dois exemplos. O primeiro conseguir tirar dos chineses a tecnologia do 5G e transferir ao Brasil. Tá? O Brasil é muito grande para caber no quintal de algum país, já dizia o nosso amigo Paulo Nogueira Batista Júnior. O segundo ponto seria utilizar essa contradição para jogar China contra os Estados Unidos, para ver quem vai nos entregar, no caso da China, os americanos não têm essa tecnologia, tecnologia para trens de alta velocidade, porque o Brasil vai estar segunda década do século XXI, sem uma ferrovia de alta velocidade ligando São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo. O Brasil está chegando, né, no século XXI, na segunda década do século XXI, não tem uma ferrovia de alta velocidade. Estamos vivendo um apagão logístico já há muito tempo no Brasil. E os chineses ou os americanos poderiam ser a ponte para a solução desse problema e o Brasil simplesmente não está aproveitando. Ao contrário, está se alinhando automaticamente a uma potência que tem muito pouco a nos oferecer. Eu prego a equidistância entre China, Brasil e Estados Unidos. Ou seja, o Brasil ficar assistindo de camarote esse jogo, observar o seu interesse estratégico e tirar o mais amplo proveito desse jogo. Não é o que está acontecendo. Né? Então fica aqui mais uma dimensão dessa batalha, dessa guerra comercial e tecnológica, que é um pouco que seria o papel do Brasil nesse processo, e que nós infelizmente estamos perdendo essa oportunidade, talvez possa ser a última para que o Brasil pudesse realizar enquanto nação, enquanto nova civilização. Eu termino essa minha conversa com vocês com um apelo patriótico, né, porque eu fico até emocionado com isso, que é a falta de capacidade dos dirigentes brasileiros em compreender a situação internacional e aproveitar essa situação internacional e transformá-la numa oportunidade única para nós. Né? Eu fico por aqui, voltaremos a nos encontrar. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.